Muito boa tarde. Peço antes de mais a todos que me confirmem que me conseguem ouvir e ver nas melhores condições, por favor. Podem usar a janela de chat para isso. Ok, já temos algumas confirmações, peço apenas mais algumas para avançarmos. Excelente, temos já bastantes confirmações. Vamos então dar início à primeira sessão das Jornadas de Ecologia Marinha Antia Diving Center. O meu nome é André Guilmar e sou Base Leader na Antia. Antes de dar a palavra ao Jori e ao Pedro, que vão ser os facilitadores desta sessão, vou falar um pouco só da plataforma da SSI, visto que é a primeira aula ou a primeira sessão, para ter a certeza que toda a gente consegue aceder ao curso sem problemas. Só aqui um compasso de espera, muito bem. Toda a gente consegue ver o meu ecrã, peço novamente que me confirmem no chat. Ok, excelente. Para aceder então ao curso, já receberam com certeza o link com os acessos. Podem também aceder através do site my.divessi.com/login e vão ver esta janela onde devem usar o vosso login e password para entrar. Uma vez na vossa conta, podem usar o menu na parte de cima, cursos e cartões, e selecionar a opção cursos. Aqui podem então encontrar uma série de cursos, todos eles, bom, nem todos, mas neste momento têm já uma série de cursos gratuitos, patrocinados pela própria SSI, inclusive aqui até o Try Scuba e o Scuba Diver que é metade do curso Open Water Diver, o primeiro nível autónomo. É só depois clicar em ver primeira página e aceder então ao curso. Vou então dar a palavra ao Jori e ao Pedro. Pessoal, conseguem me ouvir? Ok. Jori e Pedro. Sim, tudo bem. Vou só aqui ajudar o Jori a entrar. Jori? Jori, estás com o microfone desligado. Estás-me a ouvir, André? Estou a ouvir. Olá a todos, boa tarde, muito boa tarde. O Gonçalo Veloso está aqui com um problema qualquer para entrar, tu tens o contacto dele, eu mando-lhe o link pelo WhatsApp. Mandei-lhe o link por WhatsApp, é o mais fácil, entretanto vou provando. Okay. Ele diz-nos agora a aprovação. Vê lá aí. Ok. Então, muito boa tarde. Obrigado por se inscreverem nesta sessão. Também quero fazer um agradecimento aos oradores e aos moderadores. Um agradecimento muito especial à minha equipa de trabalho que se dedica de corpo e alma a estas questões e tentam sempre fazer algo de inovador e de diferente sempre que é possível. Eu quero agradecer em especial também aqui ao João e ao David, que vão ser agora os oradores. O João, em primeiro lugar, João Castro, que é biólogo marinho, é professor na Universidade de Évora e também investigador. O tema do João tem um título interessante, diz-me com quem és e direi para onde andas. Tem a ver com um estudo do movimento dos peixes para a sua conservação. Obrigado, João, por abraçares esta iniciativa. Vou-te passar a palavra para dares início então aí à tua sessão. Lembrem-se que o tempo é um pouco limitado, mas se todos estiverem de acordo, no final, se quiserem estender mais um bocadinho, também há essa possibilidade, ok? Força, João. Bem-vindo. Muito obrigado, Jori, e antes de passar a compartilhar a tela, desejo agradecer muito o convite endereçado pela Antia Diving Center para participar nestas jornadas, que faço com muito gosto e com muito prazer.
só por ser uma excelente iniciativa, mas também por ter uma ligação muito forte com este centro de mergulho, com quem já fiz muitos mergulhos e espero continuar a fazer. E vou então compartilhar a tela para mostrar esta apresentação. Ui, já estava aqui a andar. O título não é bem exatamente como o Jori disse, mas também podia ser. E lá perto está bom. O título que o Jori disse também podia ser. Enfim, para fazer um título não demasiado complexo e também para chamar a atenção de uma forma assim que motivasse o interesse neste trabalho. Basicamente, isto é um trabalho científico que temos desenvolvido, sobretudo na costa alentejana, e tem a ver com estudo de movimentos de peixes. E este início deste título baseia-se naquela famosa expressão de diz-me com quem andas e digo-te quem és. E aqui é o contrário, diz-me quem és e direi por onde andaste. Portanto, vocês vão perceber porquê. Antes de mais nada, chamo a atenção para o facto de, embora esteja eu aqui a apresentar, este trabalho foi sobretudo desenvolvido por uma vasta equipa associada à Universidade de Lisboa, coordenada sobretudo pelo Bernardo Quintela, mas também com as participações da Ana Filipa Silva, do José Lino Costa e do Pedro Raposo de Almeida. E, como vem aqui neste primeiro slide, este trabalho está a ser apresentado no âmbito de um projeto que se chama Mar Sudoeste e tem a ver exatamente com a costa sudoeste, onde existe um parque natural que vocês possivelmente conhecem bem. Ora, e cá está este parque natural, é do sudoeste alentejano e costa vicentina, onde desde 2011 que foram criadas áreas especiais de proteção, que todo o parque natural, toda a área marinha do parque natural é uma área marinha protegida, mas desde 2011 então há as áreas especiais, são essas aí a amarelo, são as maiorzinhas, e depois há umas áreas de proteção total, que são essas a vermelho. Algumas delas vocês conhecem bem, como por exemplo esta aqui, olha, aqui não se está a ver aqui um outro mapa, mas pronto. Vê-se bem esta aqui da Ilha do Pessegueiro, que é uma das que vou falar mais a seguir. E está aí essa área a roxo, que é exatamente a área de proteção parcial tipo 1, onde quase todas as atividades de pesca não são permitidas. Logo em 2011, nós conseguimos obter um financiamento através deste projeto Protect, que é anterior, que já terminou, anterior ao Mar Sudoeste, para se analisar o efeito desta proteção. E questões como que efeitos tem esta proteção, se realmente aumenta a quantidade e o tamanho dos peixes e dos mariscos nestas áreas, e se no exterior também se fazem sentir estes efeitos, era grande parte dos objetivos deste projeto que foi financiado pelo programa ProMar. O Mar Sudoeste é financiado pelo programa PLCI. Ora, então, neste trabalho do Protect, foi desenvolvido um estudo sobre o movimento dos peixes. Estudaram sobretudo sargos, o sargo legítimo, o sargo safia, também chamado como safia simplesmente, a moreia e o safio. E podem ver neste mapazinho que está aqui à direita, a área da Ilha do Pessegueiro, que é uma área relativamente pequena, tem 2 km de largura por 3 km de comprimento de norte para sul, e cá está a Ilha do Pessegueiro aqui. Então fizemos aqui umas linhas, e tem aqui a verde um sinal de que se uma determinada
um determinado peixe se desloca sobretudo dentro da área que está protegida, ele está a ser protegido. Se não, se ele se desloca bastante também fora, essa proteção é menor. E, portanto, interessava-nos saber, dentro destas 4 espécies, que são espécies com interesse comercial para a pesca, mas também com interesse, por exemplo, para o turismo subaquático, que se realmente estas áreas estavam a ter efeito de proteção. E avançou-se com 2 técnicas, uma chamada marcação convencional, que é que está aí à esquerda, um sargo a ser marcado com umas pequenas etiquetas de plástico, e que foram marcados muitos animais, mais de 1000, entre sargos e safias. Fez uma campanha de divulgação entre, sobretudo, pescadores, mas não teve assim muito bons resultados. Mas também se fez uma telemetria acústica. Já vou explicar o que é melhor. Tem a ver com a colocação de emissores acústicos na cavidade abdominal dos peixes, evidentemente com todos os cuidados para os peixes sobreviverem a estes entre paredes maus tratos, e depois a sua recepção através de receptores acústicos. E fizemos isto, cá está, com sargos, moreias e safios em 2012 e 2013. Na marcação convencional, então vão vendo aqui à direita um pequeno vídeo a mostrar o trabalho feito. Portanto, os animais foram capturados na Ilha do Pessegueiro, com pesca à linha, à cana, e depois foram marcados com essas pequenas etiquetas, mas tivemos muito poucas recapturas, menos de 5%. Cá está aqui o investigador a colocar a medi-lo e a colocar uma etiqueta, tudo isto feito muito rapidamente. Claro que esta operação não envolve anestesia, porque é muito rápido e os animais, claro que causa stress, mas tem uma rápida recuperação, como podem ver aqui o sargo a sair aqui rapidamente. Este trabalho, no entanto, permitiu ver que um determinado exemplar destes sargos foi capturado perto de Faro, portanto, depois de muitos quilómetros de ter saído da Ilha do Pessegueiro e pouco tempo depois. Mas aqui também fizemos a telemetria acústica com sargos e moreias, com todos estes passos, né, com muito cuidadinho para estes animais sofrerem o menos possível, inclusive com anestesia, e deu resultados bastante interessantes. Está aqui também um pequeno vídeo em que mostra também colegas meus a colocar os receptores acústicos, que estão mostrados aqui neste pequeno mapa aqui à esquerda, cerca de 20 receptores acústicos à volta da Ilha do Pessegueiro, de modo, e colocados junto ao fundo, de modo a receber os tais sinais que os peixes iriam transmitir quando por lá passarem mais perto. Portanto, basicamente é isso a informação. Pois, está aqui já um resultado do que se foi observado num dos exemplares. Neste caso é o sargo 1, portanto, o primeiro a ser marcado, e temos aqui a área preferencial da sua movimentação durante 2 meses no verão de 2012. E como podem ver, apesar de serem animais relativamente grandes, estes sargos foram escolhidos, são animais a partir, sobretudo, dos 20 centímetros de comprimento total, e como podem ver, ele praticamente não saiu dentro da área protegida da Ilha de Pessegueiro,
apesar dela ser relativamente pequena. E o mesmo aconteceu basicamente nos 19 sárbos que também foram capturados, o que dá a entender que esta área, embora pequena, pode contribuir bastante para a conservação desta espécie. O mesmo aconteceu com as moreias e com os safios, como podem aqui ver. No âmbito do Mar Sudoeste, nós temos várias tarefas que envolvem também mergulhos e pesca experimental, etc. E uma delas está aqui sublinhada, cá está, a telemetria acústica e marcação convencional, e neste projeto, que ainda está em curso, neste ano, houve aqui a preocupação com uma espécie emblemática que todos os mergulhadores gostam de observar, que é o famoso mero ou mero legítimo, e foram obtidos meros já adultos, mas com cerca de 2 quilos de peso, através da estação de piscicultura de Alhão do IPMA, e foram libertados na Ilha do Pessegueiro, de modo a estudar a viabilidade do seu repovoamento. Foram também colocados nestes meros emissores acústicos e de modo a seguir o que estes animais, o que é que lhes acontecia. Eu vou aqui compartilhar aqui um pequeno vídeo em que podem ver uns detalhes. Eu vou pôr aqui menos som. E podem ver então aqui os meus colegas a colocarem na Ilha do Pessegueiro os meros, que estão dentro aqui de um pequeno covo, foram colocados em 2 locais e cá estão eles com umas pequenas, estão eles a sair e veem uma pequena etiqueta amarela no dorso, e isto também serve para vos mostrar que se eventualmente no decurso dos vossos mergulhos encontrarem um animal como estes, será sempre útil vocês referirem, nos contactarem e para o seguimento destes animais. Ora, e vou continuar, são só mais 2 ou 3 imagens que eu tenho para vos mostrar. Opa, isto voltou ao início, peço desculpa. Cá está. Portanto, e o que é que vimos até agora? Eles não tiveram, infelizmente, não deu muito resultado esta marcação destes meros na libertação na Ilha de Pessegueiro. Eles não ficaram na Ilha de Pessegueiro, portanto, nesta área protegida. Ao fim de uma semana já lá não estavam, já não foram detectados mais nenhuns, e por incrível que pareça, chegou a haver meros que foram capturados, um que foi capturado na Ericeira, cerca de 2 meses depois, e também, já agora que estamos a falar disso, estamos a falar também através de um centro de mergulho que opera sobretudo na zona da Rábida, e como muitos de vocês já mergulharam na Rábida, mostra aqui informação em relação a 3 destes meros, exatamente o mero 5, o 17 e o 18. O 17 foi o tal que depois foi capturado na Ericeira, e tem aqui as redes de detecção, não através de detectores deste projeto, mas de outros colegas nossos que estão a trabalhar no Parque Natural da Rábida, e que fomos capazes de ver que estes animais se deslocaram ao longo da costa, o que faz com que seja importante a existência de áreas marinhas protegidas ao longo da costa para proteger a deslocação destes animais, e também seja importante que haja uma rede nacional de telemetria acústica, que nós estamos a tentar constituir também com outros colegas. Já existem vários receptores deste género, por exemplo, em estuários, para estudos relacionados com a movimentação de corvinas, por exemplo. Aqui na Rábida também os colegas ligados à Universidade do Algarve e ao ISPA estão a seguir, sobretudo,
robalos, julgo eu, e outras espécies de peixes, e também os colegas da Universidade do Algarve têm estado a seguir sargos e robalos. Para concluir, é necessário de referir que é importante a continuação de trabalhos deste tipo, e que as áreas marinhas protegidas podem contribuir muito para a sua proteção e que é importante a colaboração de todos. Está aqui apenas um exemplo das pessoas que têm estado a trabalhar aqui. Chama a atenção para que, já quem não conhece, o Bernardo Quintela, que eu falei há bocado, é aqui este rapaz com a camisa aos quadrados. E se quiserem mais informação sobre estes projetos, têm as páginas de internet do Mar Sudoeste e do Protect. E terminei, não sei se me alonguei demasiado, e dava a palavra então à Inês. Não sei se... Antes disso, deixa-me apresentar a Inês. Eu também me apresento a mim. Sou Pedro, também faço parte da Antia e estou aqui a moderar estas sessões. Agora é passar a palavra à Inês, que vai organizar aqui as questões. Se tiverem questões, coloquem no bate-papo. Força, Inês. Olá, boa tarde. João, obrigada pela apresentação. Tenho então aqui 2 ou 3 questões. A primeira é da Joana Martins, que pergunta de que população é que tiveram mais recapturas, quem vos reportou e se acham que a sensibilização da população para este estudo foi suficiente ou faltou apoio externo. Eu penso que ela está a falar logo das primeiras marcas, das marcas externas. Pois, as marcações convencionais. Pois, nós divulgamos com cartazes aqui pela região, sobretudo na costa alentejana, para tentar obter mais informações sobre pescadores que tenham obtido que tenham capturado animais com estas marcas, mas infelizmente não recebemos poucas informações. Eu fui tal pescador lá de Faro, que eu vos mostrei, mais um a norte da ilha, mas também curiosamente, quando fizemos esta libertação dos meros, que foi em 2019, portanto, nesse mesmo ano houve colaboração por parte de vários pescadores aqui da região e também de comerciantes de peixe que tiveram conhecimento de que alguém tinha capturado um animal destes e com um emissor na cavidade abdominal, e houve essa colaboração que permitiu que nós soubéssemos da captura de algum desses meros. Portanto, há colaboração, mas é necessário haver um maior esforço para que a população colabore. Obrigado. Ok, obrigada. A Joana colocou outra pergunta que foi onde é que foram os meros capturados inicialmente, sendo eles peixes que normalmente se encontram escondidos? Pronto, e se calhar eu falei depressa demais, estava aqui a tentar não me alongar demasiado, mas os meros que foram libertados não são meros selvagens, não foram capturados no meio selvagem. Foram reproduzidos em cativeiro na Estação de Piscicultura de Olhão, do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que tem estado a colaborar diretamente connosco, sobretudo com a Universidade de Lisboa, dessa reprodução foram selecionados 20 animais que foram libertados. Nós estamos a planear, já agora, eu não disse, estamos a planear fazer uma nova libertação aqui na costa alentejana, em princípio, se tudo correr bem este ano, por isso é capaz de voltar a ver meros marcados a passear pela costa alentejana e pela costa da Arrábida. Por isso, atenção, mergulhadores, abram bem os olhos e se virem algum mer destes, por favor,
ou contactem a Antia, que também tem os nossos contactos, ou também através dos sites destes projetos podem encontrar os nossos contactos e deem-nos as vossas opiniões. Também são muito importantes saber a opinião das pessoas sobre estes assuntos. Não sei se, Inês, tens mais alguma questão que possa esclarecer? Temos aqui várias questões ainda. Então, a Inês pergunta porque é que o método convencional teve menos sucesso do que a telemetria acústica e quais foram as maiores dificuldades deste projeto? Pois, olha, uma das dificuldades grandes, que eu também não referi, embora tivesse lá escrito, foi a perda de receptores, desses receptores acústicos, né? E muitos deles foram perdidos porque foram, mesmo inclusive dentro da área protegida da Ilha do Pessegueiro, foram tirados com redes de pesca. Portanto, é logo uma boa prova de que existe pesca clandestina dentro da área de proteção, onde é proibida que seja feita. E, infelizmente, também houve, dentro deste Mar Sudoeste, uma tentativa de fazer uma rede foram colocados umas dezenas de receptores desde Sines até ao Cabo Sardão e foram perdidos imensos receptores, também, sobretudo, por causa da utilização de redes, mas aí em locais em que as artes de pesca podem ser utilizadas. Portanto, esse é um dos problemas com que nos estamos a debater e que temos que resolver da melhor maneira, mas queremos que esta informação obtida através da telemetria acústica apesar de só ser possível marcar um número reduzido de animais, porque os receptores, os emissores são tudo materiais bastante caros, que não são produzidos em Portugal, têm que vir do exterior e, portanto, e todos estes trabalhos envolvem, como vocês viram, trabalhos em mergulho, no mar, que são caros, envolvem aluguer da embarcação, etc. E só quando temos um projeto e um financiamento especial é que os conseguimos fazer. Mas queremos continuar a fazê-los e a contribuir para um melhor conhecimento científico destes animais, não só para os compreendermos melhor em termos da sua biologia, mas também para que estes estudos possam contribuir também para a sua conservação, a sua proteção, nomeadamente em espécies tão emblemáticas e tão carismáticas como é o mero e que tem sofrido um declínio acentuado, não só no nosso país, como na sua área de distribuição geográfica. Esta espécie é uma espécie que a nível internacional é considerada ameaçada. Portanto, o Estatuto de Conservação não a favorece. Por isso é importante apostar no seu repovoamento. É por isso que estamos a tentar avançar com estes programas. Okay. Não sei se temos que avançar rapidamente para o David, não é? André, dá tempo para mais uma ou duas perguntas? Ainda tenho aqui algumas. Sim, há bastantes perguntas. Se calhar vamos tentar responder aqui a mais algumas. Ok. Então, existem aqui mais duas que eu posso fundir. O Rui pergunta se existe alguma teoria sobre a razão pela qual os meros não ficam nos locais de libertação, e o Gonçalo pergunta se há histórico de repovoações de mero bem-sucedidas. Pois, são excelentes perguntas e fazem todo o sentido. Como eu disse, estes meros libertados são já animais adultos, têm cerca de 2 quilos, mas como vocês sabem, ou a maioria saberá, estes animais podem atingir tamanhos muito maiores, pode haver animais com várias dezenas de quilos e, portanto, são apenas ainda são
animais que ainda estão no início da sua vida, digamos assim. Talvez não saibam, no entanto, que estes animais são protogínicos. Isto quer dizer que nascem fêmeas, a maioria, e portanto, e só a partir de uma determinada idade é que podem transformar em machos. E em animais deste tamanho, em determinadas alturas do ano, é comum haver uma tendência para uma elevada dispersão. Talvez isso tenha contribuído para o facto de estes animais que foram libertados terem tido uma tendência para percorrer bastantes quilómetros, como vimos pelo tal que foi até a Ericeira em 2 meses. De qualquer modo, é possível o seu repovoamento, já houve casos destes, não em Portugal, mas noutros países, e que têm tido sucesso, e esse sucesso depende também da possibilidade de haver áreas marinhas protegidas, como por exemplo também o Parque Professor Luís Saldanha, pode contribuir bastante para também uma experiência deste tipo. Inês, mais alguma? Não estou a ouvir, tens que ligar o microfone, desculpa lá. Desculpem. Se calhar vou fazer só uma última questão em relação às áreas marinhas protegidas. Se existe alguma zona que neste momento tenha um determinado estatuto de conservação, por exemplo, área protegida parcialmente, mas que vocês achem que deveria ser proteção total, por exemplo, no Parque da Costa Vicentina. Sim, essa pergunta faz todo sentido. Não há dúvida que tem que haver um maior esforço e todos os cientistas e também gestores apontam a nível mundial para a necessidade de aumentarmos a área coberta por áreas de proteção total, áreas marinhas de proteção total e não apenas áreas de proteção parcial. No entanto, eu chamo a atenção para que as áreas de proteção parcial que existem na costa sudoeste e vicentina são, embora sejam pequenas, mas a pesca é quase totalmente interdita. Por exemplo, apenas nas áreas de proteção parcial, apenas é permitida a apanha comercial de percebo nas arribas da costa, portanto nas arribas continentais, digamos assim. O que, por exemplo, faz com que na área da Ilha do Pessegueiro a pesca seja completamente interdita e, portanto, seja como que um santuário, uma área de proteção total. Não que as atividades humanas sejam totalmente interditas ou muito condicionadas, não. Pode-se fazer mergulho e há até um centro de mergulho em Porto Covo, da Ecoalga, que faz a visitas regulares a essa zona, e também em Sines, também um outro centro, mas na realidade essas áreas estão a funcionar como áreas de proteção total, em que a pesca é quase totalmente interdita. E, portanto, mas tem toda a razão esse ouvinte e participante, é necessário investir mais em áreas de proteção total, não só em Portugal, como em todo o mundo, e está-se a tentar fazê-lo através das convenções internacionais, em que Portugal também já aderiu e que é signatário. Olha, eu agradeço muito todas estas perguntas, fazem todo muito sentido e quero dizer que tiveram todos com muita atenção. Por isso, da minha parte, André, estão todos passados. Não sei se isto serve para alguma coisa. Vamos passar aqui ao David, não? André? Sim, eu ainda tenho algumas questões aqui de pessoas que estiveram a assistir, no entanto, se calhar poderíamos deixar para depois contactarem o João posteriormente, se tiverem interesse em esclarecer. Ok, ou então depois também no final
Se o pessoal ainda estiver aí atento e com vontade de permanecer, podem fazer mais algumas questões diretamente ao João e diretamente ao David, ok? Acho que pode fazer todo o sentido também. Muito bem, obrigado, João, obrigado pela apresentação, foi fantástica. Vamos passar agora ao David Jacinto, também ele biólogo marinho, investigador no Centro de Ciência do Mar e do Ambiente. Vai fazer aqui uma apresentação sobre os ouriços do mar e a sua preservação. Vou passar a palavra então ao David. Bem-vindo, David. Podes começar aí então a tua apresentação, se faz favor. Obrigado, Jori. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui. Isto realmente é extraordinário a quantidade de pessoas que aderiram aqui a esta atividade. Estava aqui a ver, estamos aqui com mais de 300 pessoas em simultâneo a assistir a estas palestras sobre aspectos da ecologia e, portanto, isto demonstra bem o interesse que a comunidade de mergulhadores portuguesa, né, tem nesta área. Portanto, o mergulho não só pelo mergulho em si, mas também para conhecer um pouco mais dos ecossistemas marinhos. Portanto, eu vou tentar não me demorar muito também. Portanto, a minha apresentação não incide sobre um estudo em particular, é mais uma apreciação geral sobre a biologia e ecologia do ouriço do mar. Isto pode ser, pronto, pode ter interesse para quem depois, ao mergulhar, possa conhecer um pouco mais e também estar mais atento às relações ecológicas entre as espécies que, pronto, habitam estes sistemas que nós visitamos com maior ou menor frequência. Há muitos que pensam que é uma praia, mas na realidade não é, não é? É isto que vamos ver. Não, são organismos muito importantes até para estes ecossistemas, e eu vou tentar explicar um bocadinho porquê. Não são praga nenhuma, por vezes têm explosões nas suas densidades populacionais que podem ter consequências drásticas nestes ambientes. Portanto, o ouriço do mar, este aqui é o ouriço do mar mais comum na nossa costa, portanto, de certeza que toda a gente já viu. O que é que são ouriços do mar? Portanto, ouriços do mar são estes organismos assim globulares, não é? Portanto, são essencialmente invertebrados, essencialmente marinhos, portanto, também ocorrem em zonas de transição entre de águas doces para águas marinhas, mas estão sempre associados a ambientes com alguma salinidade. Têm um corpo globular, portanto, esta forma esférica ou mais ou menos achatada. E acima de tudo tem este esqueleto, e daí o nome, não é? Tem este esqueleto coberto por espinhos, ok? Movem-se também muito lentamente, muitas vezes dá a sensação que são organismos césseis, portanto, que estão parados. Viram uma apresentação sobre ouriços do mar, queres que eu ponha em alto? Ok, Gonçalo, estás a ouvir? Peço desculpa. Não faz mal. É que chegou a minha filha, estava a perguntar se ela também queria ver. Então, olha, sentá-la aí ao teu colo e vamos. É isso mesmo, peço muita desculpa. Portanto, eles muitas vezes parecem estar completamente imóveis no substrato. Esta espécie em particular até vive muito entocada, portanto, em pequenos buracos que eles próprios criam. E, portanto, dá a sensação que por vezes não se mexem, mas mexem-se bastante, pronto, não muito rápido, lentamente, naturalmente, mexem-se através dos pés apelacrários, portanto, um sistema vascular hidráulico muito interessante que estes organismos têm. Apresentam também sexos separados, portanto, há machos e há fêmeas, e alimentam-se sobretudo de algas, mas também de outros organismos marinhos, nomeadamente invertebrados. No caso deste ouriço do mar, mais comum, também apresenta muitas cores que não têm nada a ver com se são machos ou fêmeas, portanto faz parte da variabilidade natural desta espécie. Portanto, aqui também podemos ver organismos, são todos da mesma espécie, os tais ouriços do mar aqui entocados, mas uns mais cor de laranja, outros mais verdes, outros mais púrpura.
Os ouriços do mar pertencem a um grande grupo de animais marinhos, portanto, conhecido por equinodermos. Portanto, o nome equinodermo remete, portanto, para animais que têm a pele coberta com espinhos. Portanto, este grupo de animais, é o tal filo equinodermata, tem várias classes, neste caso 5 classes de animais, onde se incluem as estrelas do mar, os ouriços, os pepinos, os crinoides e ofiorídeos. Portanto, são tudo animais que estão de alguma forma relacionados filogeneticamente, portanto, digamos que são primos uns dos outros, não é? Aqui no Parque Marinho Luís Saldanha, eu fui buscar esta informação a um site que eventualmente vocês podem também querer aceder, não só para saber o que se passa em termos de equinodermos, mas também para outros grupos de organismos e para outras espécies. Portanto, este inforbiomares.info, portanto, é uma base de dados onde vocês podem encontrar as espécies que estão registadas para esta área onde vocês fazem mergulhos. Portanto, só neste filo equinodermata, portanto, existem 43 espécies descritas para esta área do Parque Marinho. E no caso dos Equinoidea, que é este grupo onde se inclui os ouriços, não é? Portanto, aí nessa zona existem 11 espécies descritas. O Paracentrotes lívidos, que é esta que está aqui, uma fotografia um bocadinho maior, é, portanto, a espécie mais comum, tanto no Parque Marinho como também na restante costa portuguesa. Mas há outras espécies que vocês com certeza veem com bastante frequência, nomeadamente estes esferequinos granulares, portanto um bocadinho mais fundo. Este ocorre um bocadinho mais junto à superfície, nos primeiros metros de profundidade. Este aqui um bocadinho mais fundo, a partir dos 10 metros já se começa a ver com mais frequência, não é muito abundante também. E depois este Centrostefanos longispinos, para quem faz mergulhos a maiores profundidades, portanto torna-se mais comum a grandes profundidades. Portanto, os equinodermos, enquanto grupo, têm características muito interessantes. Uma delas já referi, portanto, é a questão dos espinhos. Portanto, tem o corpo coberto por espinhos, longos ou curtos, móveis, como no caso dos ouriços, que se vocês repararem, quando estiverem a fazer mergulhos e se perderem algum tempo a ver um ouriço no seu ambiente natural, acabam por perceber que eles também movem os seus espinhos. No caso das estrelas do mar, os espinhos que existem portanto, na derme, na pele das estrelas não são móveis. Portanto, depois têm os pés ambulacrários, que eu vos falei, portanto, servem para a locomoção e também para a proteção e também para trazer comida para junto da boca. Depois têm também outras texturas muito interessantes, são os podicelários, que aqui neste desenho corresponde aqui a estas estruturas aqui, portanto, têm uma série de pinças, que servem também para proteção, muitas delas podem ser tóxicas, ou então servem também para trazer alguma comida ou para limpeza da superfície corporal. A respiração é feita através de pápulas, que estão aqui identificadas com estes pequenos desenhos aqui, portanto são projeções na pele muito finas e que permitem uma troca gasosa bastante eficiente, não é? Portanto, para poderem respirar, para os organismos poderem respirar. Portanto, usam estas estruturas com uma pele muito fina para que o oxigênio possa entrar e o dióxido de carbono possa sair no processo da respiração. Alimentam-se, como eu disse, de algas, ok? Mas também se podem alimentar de outros animais. Portanto, são essencialmente herbívoros, mas também podem ser suspensivos ou detritivos. Portanto, suspensivos no sentido em que comem aquilo que vem com as correntes, portanto, que fica capturado entre os espinhos e também nos pés ambulacrais, depois é trazido para a boca. Alimentam-se também de detritos, portanto, restos de material orgânico morto, não é? E também podem ser predadores, no caso, quando comem outros organismos que não algas, não é? Portanto, são consumidores secundários e não necessariamente primários. Portanto, muito interessante para quem já alguma vez abriu ouriços é ver o complexo bucal. Portanto, eles têm, a boca deles tem estes 5 dentinhos que, na verdade, estão ligados a uma estrutura conhecida por lanterna de Aristóteles.
que, portanto, que é extremamente complexa, portanto, é uma coisa com 5 dentes, desculpem que eu até vos vou mostrar aqui, que é esta estrutura que aqui está, que tem estes 5 dentes e uma série de músculos que lhes permite abrir e fechar a boca para raspar o substrato e alimentarem-se. Portanto, estas estruturas são bastante fortes e os dentes são também bastante fortes. Portanto, além de partir em pedaços aquilo que se estão a alimentar, também acabam por consumir o substrato, a própria rocha, não é? Aliás, os buracos onde os ouriços se escondem são criados por esta ação dos dentes, não é? E também dos espinhos a roçar contra o substrato e, portanto, criam essas tocas que muitas vezes estão perfeitamente adaptadas ao tamanho desses organismos. Portanto, se vocês abrirem um ouriço, não sei se vocês comem, se não, ouriços, mas se abrirem um ouriço, hão de encontrar esta estrutura cujo desenho é extremamente interessante de se ver, parece um bocado... quer dizer, há uma série de maquinaria que nós construímos, portanto, na área da engenharia civil, sobretudo, que está baseada nestas estruturas. Portanto, não sei se já repararam em escavadoras, por exemplo, que permitem o transplante de árvores, têm este tipo de mecanismos. Portanto, uns dentes que abrem e fecham e arrancam as árvores. Portanto, é precisamente isto e, portanto, é interessante ver até que ponto é que nós, depois, para criarmos as nossas máquinas, não é? Nos apoiamos naquilo que são os desenhos inteligentes, não é? Os desenhos que foram criados pela natureza, não é? Portanto, ao longo de anos e anos de adaptação. Portanto, o sistema digestivo do ouriço é relativamente simples, portanto, basicamente é um tubo, não é? Que vai desde a boca até ao ânus e por onde passa a comida e há de ter também digestão intra e extracelular, não é? Portanto, através de enzimas, portanto, mas em comparação com o nosso sistema digestivo é muito mais simples, não é? Embora também sejam identificados ao longo deste sistema digestivo, portanto, todas aquelas áreas que nós também temos no nosso sistema digestivo e que estudamos na escola. Depois, as trocas gasosas, como eu vos tinha dito, são feitas essencialmente ao nível dessas tais pápulas e dos pés ambulacrários, embora exista aqui na zona em torno da boca também umas brânquias que se pensou durante muito tempo que tivessem uma função importante nesta questão das trocas gasosas, na respiração, não é? Mas hoje em dia pensa-se que estão sobretudo associadas à movimentação da boca, portanto é uma zona que precisa estar constantemente a ser irrigada com oxigênio para permitir o funcionamento dos músculos da boca, não é? E, portanto, tem aqui umas pequenas brânquias, uns 5 pares de brânquias à volta da boca, precisamente para isso. Eu agora dar-vos aqui uma ideia um bocadinho deste ouriço do mar comum, portanto, esta espécie Paracentrotes lívidos, que é também muito comum e também tem uma grande relevância, não só em termos ecológicos, mas também económicos. Portanto, é uma espécie que tem uma ampla distribuição geográfica, portanto, desde as Ilhas Britânicas até aqui mesmo na costa africana e também ocorre muito no mar Mediterrâneo, portanto, é bastante comum em poças de maré, portanto, quem visita as zonas costeiras durante a baixa-mar encontra ouriços em poças e depois em baixas profundidades. Normalmente até aos 10, 15 metros são encontrados com bastante frequência, a partir daí já não é tão comum. Tem uma distribuição muito irregular, no sentido em que, por vezes, encontram zonas onde há muitos ouriços, grandes densidades de ouriços, mas depois, a alguns metros ao lado, já não há assim uma grande densidade. Portanto, tudo isto tem a ver com a própria forma como estes bichos interagem com o ambiente em que vivem e também a necessidade de se juntarem em determinadas zonas por questões de reprodução, porque a reprodução é uma reprodução externa. Portanto, além da importância ecológica, portanto, enquanto herbívoros e, portanto, que mantém a estrutura de
de algas num determinado ambiente tem também importância económica, porque são consumidos pelo homem. Portanto, em termos de herbivoria, portanto, isto é o principal ponto associado a esta questão da importância ecológica do ouriço. Portanto, os ouriços, ao alimentarem-se de algas, podem levar a que haja uma diminuição drástica na cobertura vegetal, portanto, do substrato rochoso, e, portanto, áreas que, porventura, pudessem ter muitas algas, numa altura em que haja uma explosão de uma determinada população, pode ser completamente consumida e deixa um fundo rochoso pouco rico em termos de biodiversidade, portanto, onde só algumas espécies são capazes de aguentar esta pressão herbívora do ouriço, nomeadamente estas algas calcárias incrustantes. Portanto, quem já mergulhou em zonas como a Madeira ou Canárias, com certeza já se deve ter deparado com este tipo de ambientes, portanto, que parece um vazio quase. Portanto, em inglês até tem um nome que é Urchin Barrens, portanto, são áreas vazias, quase desertas de organismos marinhos. Também vos tinha falado há bocado desta questão portanto, destes ouriços fazerem estas pequenas tocas onde vivem, estes alvéolos. Portanto, isto é um processo muito interessante chamado bioerosão, e de facto isto cria uma tridimensionalidade no substrato que pode ser depois bastante utilizada por outros organismos. Esta ação escavadora ou de erosão dos ouriços é também responsável pela criação de poças de maré. Aqui, por exemplo, vemos aqui uns quantos ouriços que, pronto, por terem escavado as suas próprias tocas, começa-se a criar aqui uma poça. Isto, ao fim de milhares de anos e da ocupação de várias gerações de ouriços, acaba por criar poças de maré, as poças que nós conhecemos. É claro que há outros fatores que promovem a criação de poças, mas esta ação biológica do ouriço também é um fator importante para isso. Ok, em termos de importância económica, pronto, muitos de vocês com certeza sabem que os ouriços são explorados para serem comidos, sobretudo as suas gónadas, é isso que é utilizado no consumo, na sua maioria. É muito importante enquanto recurso económico em países vizinhos, como a França, Itália e Espanha. Em Portugal também tem alguma importância, mas mais localizada, tanto no espaço como no tempo. Em termos de ciclo de vida, temos, portanto, o ouriço tem um ciclo de vida bastante semelhante àquilo que é o ciclo de vida de muitas das espécies de invertebrados marinhos que nós conhecemos. Portanto, tem um ciclo de vida duplo, no sentido em que, enquanto jovens ou adultos, vivem no substrato, portanto, sobre rochas. Depois, tendo os sexos separados, acabam por ter, portanto, há a libertação de gâmetas, portanto, de ovos e de espermatozoides para a água, dando-se então início à fertilização, e depois têm toda uma fase larvar, não é? Já no mar, na coluna d'água, que permite alguma dispersão para os ambientes, até para outras áreas, que não as áreas de onde provieram. E, eventualmente, as larvas, no último estado de larvar, acabam por assentar num local propício para o desenvolvimento e para a sua transformação, metamorfose em juvenis, que depois acabam por crescer e continuar o ciclo. Há aqui os ouriços, portanto, e também todos os equinodermos no geral têm este sistema ambulacrário, que tem estes pezinhos ambulacrários, portanto, que faz com que eles se fixem ao substrato e que possam andar. Portanto, neste caso também estes ouriços em particular, são ouriços que vivem em zonas muito expostas à ondulação e, portanto, é uma conjunção entre o número de pés ambulacrários, a superfície de contacto dos pés ambulacrários e também, neste caso, o facto de eles criarem estas tocas que os põe menos expostos à ondulação e que faz com que estes ouriços consigam sobreviver e
nestes ambientes extremamente hidrodinâmicos, não é? Portanto, zonas muito expostas à ondulação e também aqui a baixas profundidades, não é? Portanto, temos a falar de zonas onde as ondas estão constantemente a rebentar e, portanto, percebe-se que os organismos que habitam estas zonas são organismos que conseguem, de alguma maneira, suportar essa pressão e esse ambiente físico a que estão sujeitos. Ora, os ouriços, como eu vos tinha dito, portanto, alimentam-se de algas e também de outros invertebrados, mas também são alimento ou são presas de outros organismos, não é? Portanto, os ouriços do mar são consumidores de algas e também de outros invertebrados e são predados por uma série de espécies, sejam peixes, cefalópodes ou crustáceos. Portanto, comem muitas coisas, é considerado um oportunista e generalista no sentido em que come muita coisa e come aquilo que tiver à mão, não é? Portanto, desde algas a esponjas a invertebrados e também, por vezes, são canibais, não é? Portanto, acabam por comer, nomeadamente, organismos ou bichos mais pequenos da mesma espécie. E tem uma elevada importância ecológica. Portanto, se nós pensarmos no que é a ação herbívora desta espécie, nós conseguimos compreender que quanto mais ouriços houver, não é, maior será a sua ação herbívora sobre o ambiente e, portanto, vão acabar por consumir as algas folhosas moles, no sentido que podem completamente lapidar aquela zona de algas folhosas moles. Ok? E, portanto, ao desaparecerem estas algas folhosas moles, acabam por aparecer estas algas encrustantes duras em maior quantidade e, portanto, levar ao tal aparecimento deste substrato, acima de tudo, portanto, composto por este tipo de algas, portanto, e com muito menor biodiversidade. E, portanto, uma zona que eventualmente poderia ser uma zona bastante rica e bastante biodiversa, não é? Com um habitat, com bastante habitat e tridimensional, acaba por ser uma coisa nua quase, onde explosões de ouriços podem levar então a estas tais urchin barrens que eu vos estava a falar. Não... Aqui na nossa costa de Portugal não há registro de grandes áreas deste género, são coisas mais localizadas normalmente em zonas onde há grandes densidades de ouriços, mas não há grandes extensões como acontece ou como já foi documentado noutras costas no mundo. Portanto, em termos de predadores, são vários os organismos que predam ouriços, alguns especializados em comer ouriços pequeninos, outros que conseguem consumir ouriços já de maiores dimensões. Portanto, estamos a falar de peixes, estrelas do mar, polvos, caranguejos, coisas desse género. Portanto, estes predadores têm acabam por ter um grande efeito, ou podem vir a ter um grande efeito naquilo que é a ação herbívora do ouriço, não é? Portanto, e acabam por controlar estas comunidades. E, portanto, em zonas onde existe um grande número de predadores, os predadores acabam por controlar a população de ouriços e, por sua vez, permite que haja, então, portanto, quantidade de algas que, no fundo, acabam por ser habitat para os mais variados organismos que aí habitam. E, portanto, este loop positivo acentua-se. Em zonas onde há poucos predadores, nomeadamente zonas onde há muita pesca, não é? Portanto, o que acontece e o que se observa com muita frequência é que isto pode levar a um aumento drástico na população de ouriços, que por sua vez consomem as algas, levando às tais urchin barrens. Portanto, isto são efeitos que se notam muitas vezes em zonas com atividades pesqueiras, não é? Ao contrário destes que acontecem em zonas onde, portanto, de áreas protegidas, onde os predadores acabam por ser protegidos e, portanto, há um maior controle destas relações ecológicas, não é? Portanto, e permitindo então que estes efeitos potencialmente nocivos não aconteçam. Ok? Em termos de importância económica, foi como eu vos tinha falado, portanto, o
ouriço é explorado para consumo, tem um elevado interesse comercial, portanto, em Portugal, nem por isso, embora já haja algum comércio, naturalmente, desta espécie, portanto, mas é no mercado asiático, sobretudo, que esta espécie é mais consumida. Portanto, coisas como o sushi, em que as ovas do ouriço é bastante usada. Na Europa, como eu vos tinha dito, é sobretudo em Itália, França e Espanha que se consome ouriço. Portanto, as gónadas podem atingir um valor até bastante importante em termos económicos. Em Portugal, o que nós temos assistido é um aumento da procura deste recurso e, portanto, que tem levado a um aumento substancial daquilo que é a importância económica desta espécie. Portanto, em 2019, os dados oficiais que existem para os portos de Portugal continental é que foram capturadas cerca de 300 toneladas que geraram em primeira venda 650 mil euros. Portanto, o que mostra a importância que esta atividade económica pode vir, tem agora no presente e pode vir a ter no futuro, embora seja muito importante que esta atividade económica seja bastante acompanhada para que não haja o colapso desta espécie, que, como vimos, é importante, tem uma elevada importância ecológica, não só enquanto presa de outras espécies, mas também como consumidor de algas. Ok? Fica aqui uma fotografia desta apanha do ouriço, aqui neste caso na Páscoa, na zona de Almograve, no sudoeste alentejano, uma fotografia tirada pelo João. Pronto, e portanto, aqui termina a minha apresentação e pronto, queria só dar aqui uma nota que é realmente importante que se continue a fazer estudos e que se gere cada vez mais conhecimento sobre a bioecologia deste ouriço, também sobre as questões relacionadas com a pesca e a sua exploração e também a relação que tudo com as características ambientais. Portanto, porque tudo isto vai permitir que haja, portanto, um maior conhecimento e eventualmente que leve à conservação da espécie e dos ambientes onde esta espécie vive, mas também à gestão do próprio recurso e da atividade económica associada a este recurso. Okay? Portanto, muito obrigado. Fica aqui o meu contacto, caso vocês queiram fazer depois, mais tarde, umas perguntas. E já agora gostava também de agradecer e deixar aqui presente, portanto, embora isto não seja uma apresentação sobre resultados de projeto, eu neste momento estou a trabalhar neste projeto Ouriceira Mar, juntamente com outros colegas da Universidade de Évora e da Faculdade de Ciências de Lisboa, um projeto promovido pela Câmara Municipal de Mafra, sobre precisamente o ouriço do mar e a caracterização deste recurso na região da Ericeira e zonas adjacentes. Muito bem, obrigado, David. Muito interessante. Acabamos por já passar o tempo. É verdade, desculpem lá. Esta ação, mas não há problema, que vamos continuar agora com as questões, ok? Entretanto, o João Castro, orador da sessão de há pouco, já respondeu a algumas questões que estiveram aí no chat, se quiserem ver. Vamos passar então para as perguntas. Temos aqui perguntas sobre a biologia do ouriço do mar, neste caso da Tânia e da Inês. Elas perguntaram aqui umas perguntas um bocado espinhosas. Ora bem, a Tânia pergunta: caso os ouriços percam ou partam os espinhos, os mesmos conseguem nascer novamente? É uma questão interessante. Há uma regeneração constante dos espinhos dos ouriços, sim. Não necessariamente dos mesmos, mas sim, há uma regeneração. Ok. A Inês Gonçalves pergunta se a variação da dimensão dos espinhos, o que é que está associada? Portanto, é assim, é uma questão relacionada com as diferentes espécies. Portanto, diferentes espécies de ouriços acabam por ter diferentes formas e dimensões de espinhos. Portanto, é uma questão genética. Mas também pode haver, no caso da mesma espécie, algum efeito ecológico portanto, das condições em que estes organismos vivem. Portanto,
um ouriço que esteja constantemente a erudir os seus espinhos, ao criar os buracos, acaba por ter espinhos mais curtos do que um ouriço que esteja mais livre, pronto, e que não haja tanta erosão desses espinhos. Ok, ótimo. Temos aqui a Filipa Lopes, agora uma pergunta assim mais sobre sustentabilidade. Dada a distribuição, desenvolvimento e importância desta espécie, existe alguma limitação à apanha do ouriço, altura do ano, tamanho mínimo, ou seja, como o fazer de forma sustentável? Ok, sim, a apanha do ouriço em Portugal está regulamentada, portanto, em termos de tamanho mínimo, há um tamanho mínimo que é de 5 centímetros de carapaça, portanto, sem contar com os espinhos. Não há nenhuma época do ano em que haja defeso. De qualquer forma, a apanha é sobretudo como é dirigida às gónadas dos ouriços. Portanto, a apanha ocorre sobretudo na altura em que as gónadas estão mais desenvolvidas, que é na altura do inverno, princípio da primavera. Em termos de quantidades, também estão regulamentadas, portanto, os apanhadores profissionais de ouriço podem apanhar até 50 kg por dia, enquanto os apanhadores lúdicos, que portanto, são os apanhadores, portanto, os pescadores lúdicos têm uma licença, aquela licença que tiramos no multibanco, podem apanhar até 2 kg de ouriço, portanto, com aquelas dimensões por dia. Ok. Temos aqui muitas observações e perguntas relacionadas com as Uchin Barrens. Primeiro, há aqui um comentário do João Toste, diz que nos Açores, ao fazer snorkeling, teve a oportunidade de observar um boom de ouriços, mas ao mesmo tempo um deserto de algas. E a Sofia Sousa pergunta se estes Uchin Barrens, não teriam um impacto negativo no ecossistema, o facto dos ouriços criarem estes... São realmente observações muito pertinentes. Eu, se calhar, não consegui explicar muito bem, mas, de facto, normalmente, quando se dá a estas explosões de populações de ouriços, pode levar, então, ao desaparecimento completo de algas, não é? Portanto, esta mudança de estado do ecossistema, portanto, depois pode perdurar durante muito tempo, ok? Associada a isso, portanto, quando as algas acabam por desaparecer, porque são vorazmente comidas pelos ouriços, portanto, tudo aquilo que as algas potenciavam, nomeadamente zonas de esconderijo ou berçários para outras espécies, acaba por desaparecer. Esse habitat acaba por desaparecer e, portanto, há necessariamente uma diminuição da biodiversidade e, portanto, isso pode ser considerado um efeito negativo, não é? Dessa explosão populacional do ouriço. Também a Sara comentou relacionado com isso. Os tais desertos de ouriço são uma situação normal ou indicam um desequilíbrio do ecossistema? Estou a pensar no caso da Madeira de Porto Santo, que tem áreas totalmente invadidas por diadema. Exato. Sim. Pois, é isso. Acabam por ser, podem ser o resultado de algum desequilíbrio algum desequilíbrio no ecossistema, sem dúvida, e muito relacionado com a captura de predadores. Ok? O exemplo clássico da literatura ecológica, não é? Portanto, tem a ver com o efeito das lontras nos ouriços e nas florestas de kelp do Pacífico. E aquilo que aconteceu, por exemplo, lá, e que foi extremamente bem documentado, foi a procura imensa pela pele das lontras, não é? Acaba por remover daquele sistema um importante predador de ouriços, não é? Ao remover esse predador de ouriços, a população de ouriços aumenta de uma forma drástica ao ponto de consumir completamente as florestas de kelp. E com isso todo o ecossistema vai abaixo, não é? E aquele estado pode perdurar durante muitos anos, não é? E, portanto, a única maneira de o fazer é, de facto, apostar na conservação e, sobretudo, na conservação destes níveis tróficos superiores, portanto, dos predadores. Pois, David, desculpa interromper. Em relação às Urchin Barrens,
aqui na zona de Sesimbra e da Rábida não existe nada de significativo, só para esclarecer aqui alguma mitologia local. Uhum. Pois, é possível que haja algumas manchazinhas localizadas, isso acontece, não é? Agora, assim, grandes extensões como existem, por exemplo, na Madeira ou nas Canárias, até agora ainda não foram identificadas, mas é, é, é importante e até mesmo que a comunidade de mergulhadores, que tem muitas vezes contacto com estes fundos marinhos, que pronto, ao detectarem este tipo e ao fazerem este tipo de observações, não é, que possam, de alguma forma, também promover maior ação de conservação e chamar a atenção para pronto, eventuais disrupções no ecossistema que possam estar a acontecer. Devemos fazer isso junto do ICNF? Sim, é falar com... pronto, no fundo, documentar, acima de tudo, não é? E falar com as pessoas que estão ligadas a estas áreas, sim, junto do ICNF, junto dos investigadores. Uhum. Okay. Temos aqui mais umas quantas perguntas, vou continuar. David, como é que se distingue os machos das fêmeas? Diferenças físicas? Exteriores não há, portanto, só depois dos apanhares e dos abrires é que acabas por perceber se são machos ou se são fêmeas, com base portanto, na coloração das gónadas e também no... Ok. Portanto, mas vê-se facilmente a olho nu, não é? Vê-se, portanto, a olho nu, mas só depois dos abris, não é? Portanto, claro. De fora não os consegues identificar. Normalmente as gónadas das fêmeas são mais alaranjadas e segregam um líquido, portanto, os ovos avermelhados, enquanto no caso dos machos, portanto, são mais amareladas e segregam um líquido mais esbranquiçado, o sêmen. A Cátia Matos também pergunta qual é o tempo médio de vida do ouriço. O tempo médio de vida... O ouriço comum mais comum, não é? Sim, deste ouriço comum. Não te consigo dizer qual é que é o tempo médio de vida, mas deve ser na hora, sei lá, entre os 5 e os 10 anos, imagino eu. Embora, pronto, varia muito também dependendo do ambiente em que eles vivem, mas não sei ao certo, Então, é mais eles crescem assim a uma média de 1 centímetro por ano. Portanto, um ouriço com 5 centímetros há de ter à volta de 5 anos, assim grosso modo. Mas é raro, por exemplo, encontrar ouriços com mais do que 7 centímetros. Portanto, porventura não terão mais do que 7, 8, eventualmente 9. Mas depois também não se... Estudar a longevidade dos ouriços é difícil, porque depois eles às tantas acabam por não crescer muito mais, não é? E, portanto, não sabemos se aquele ouriço é um ouriço de 8 anos ou se tem 20, não é? Só que não cresceu. Pois, isso deve ser um objetivo dos pescadores, não é? Encontrar os ouriços maiores. Os maiores, sim. Isso tem o valor económico. Claro. E o que é que tu achas das tuas investigações? Como é que é a distribuição, por exemplo, em Portugal, do ouriço? O tamanho, há algum sítio com um tamanho superior, evidenciado? Sim. O que nós temos feito muitas observações ao longo da costa e normalmente são coisas em diferentes níveis verticais. Nós estudamos a população de ouriços no intertidal, na zona de marés, e depois também no subtidal. Na zona das marés, o que nós sabemos é que o ouriço existe em grandes densidades, mas, por exemplo, se vocês forem a uma poça de maré, há poças que estão completamente cheias de ouriços, portanto quase não há espaço para mais nada. Grandes densidades, na ordem dos 200, 300 indivíduos por metro quadrado, enquanto que à medida que vais descendo em profundidade, a densidade diminui bastante, E também, não só diminui a densidade, mas também aumenta, vemos bichos com maiores dimensões. Portanto, regra geral, são muitos, mas pequenos nas poças de maré, poucos, mas grandes, já no subtidal, portanto, até ali aos 6 metros, em média, digamos assim.
Ok, ok. Temos aqui mais umas perguntas, agora uma relacionada com as alterações climáticas, da Inês Salem, se as mudanças climáticas afetam a população de ouriços, e temos uma outra parecida que pode juntá-las numa resposta, do Daniel Santos. Sabe-se que os ouriços do mar são afetados pelo aumento da temperatura dos oceanos e a sua acidificação, nomeadamente na fertilização e no desenvolvimento larvar. Posto isto, é possível haver uma redução na sua abundância da população a longo prazo? Pois, quer dizer, são questões extremamente pertinentes e de facto, existem uma série de estudos que vão ao encontro dessas ideias. Portanto, que as alterações climáticas que têm levado a uma acidificação dos oceanos, portanto, a um aumento da temperatura, mas também da acidificação, isto porque há uma maior dissolução de dióxido de carbono atmosférico nas águas do mar, e o que faz, portanto, baixar o pH, portanto, o dióxido de carbono na água acaba por tornar-se ácido carbónico, não é? E, portanto, é isso que leva à diminuição do pH. Esta diminuição do pH tem um efeito nocivo, não é? Nas estruturas calcárias dos organismos marinhos, não é? E, portanto, o que tem sido observado e comprovado em laboratório é que, de facto, a acidificação dos oceanos acaba por levar a malformações nos organismos e, portanto, e também interromper e baixar o nível de sucesso, digamos assim, da continuidade destas espécies. No caso dos ouriços, alterações no pH ou aumento da acidez da água têm levado a que haja interrupções em algumas metamorfoses, não é? E, portanto, a uma maior mortalidade das larvas. O que pode necessariamente trazer consequências, então, em termos depois da abundância de ouriços do mar, que, por sua vez, depois terá efeitos na composição ecológica daqueles habitats. Ok, muito obrigado, David. Ainda temos aqui mais umas, acho que ainda há algum tempinho. Vejam lá, mas são 8. Ainda estás... Vê lá só o tempo, Pedro, mesmo. Estou a ver que as pessoas estão super ativas e é bom. Está tudo aí, estão a mostrar bastante interesse e está a ser para uma primeira sessão. É verdade. Fantástico, está a ser fantástico. As pessoas não desgrudam aqui do ecrã. Já estamos a quase com 1h20 aqui grudados ao ecrã, e isso é muito bom sinal, e ainda bem que é assim. Mas sim, Pedro, avancei com mais 2 ou 3 perguntas e depois vamos dar aqui o encerramento da... Combinado. Ok, vamos a isso. David, Eveline Jacó perguntou aqui se os ouriços são bons bioindicadores. Qual é a tua opinião? Ou, pronto, qual é a tua experiência nisto? Eu não tenho trabalhado muito nessa área da poluição marinha, embora eu sei que os ouriços são de facto utilizados como bioindicadores em estudos relacionados com poluição. Isto porquê? Porque os ouriços, portanto, ao serem também detritívoros e também por serem organismos herbívoros, não é? Na sua maioria, acabam por portanto, ter explosões demográficas em zonas portanto, onde haja mais nutrientes, que normalmente são zonas associadas portanto, a zonas com maior poluição ou com maior descarga de nutrientes, que por sua vez gera, portanto, aumento da flutuação de algas, não é? Uma maior produtividade, e portanto isto são efeitos em cascata uns atrás dos outros que acabam por permitir uma maior abundância de ouriços. Mas sim, os ouriços têm sido utilizados como bioindicadores. Eu não é uma área em que eu trabalho muito, portanto não me vou alongar muito mais nesse assunto. Está bem. Olha, temos aqui uma coisa é certa, Pedro, nós agora, como mergulhadores, vamos andar com muito mais atenção a essa espécie que a muita gente não diz nada, não é? Vamos estar ali com atenção a ver o que é que eles estão a comer, como se mexem, como se movem.
a partir de hoje, garantidamente que vou estar aqui mais atento. Pois, eu nem tinha ideia que eram tantas espécies. Às vezes há aquelas espécies sem bicos, não é? Que supostamente parecem estar mortos e que não é mesmo uma espécie diferente e que nós, mergulhadores, não tínhamos essa noção. Sim, aqueles que ocorrem na areia, exato. Exatamente, portanto, garantidamente aqueles que mergulham vão estar muito mais atentos e os que não mergulham vão começar a mergulhar para explorar aqui este oceano vasto de surpresas. Já agora, David, uma curiosidade, o ouriço, qual é o sabor do ouriço? Porque muita gente certamente não o comeu, né? Qual é o sabor do ouriço? Eu diria que é um sabor a mar adocicado. Okay. É o que me parece. Tem potencial, então. Eu estou a ver aqui alguém a dizer que é melhor que percebes. Talvez para alguns seja, para mim não é. Sabe a pato, também não acho que saiba a pato. Eu já ouvi dizer também que, pronto, tu abres um ouriço e ele tem muito pouca quantidade, né? E justifica-se, pronto, o percebo se calhar tem mais essência, né? Não sei. Depende das alturas do ano. Numa altura em que as gónadas estejam bem desenvolvidas, tu abres um ouriço e são as gónadas que ocupam a maior parte da cavidade interna do ouriço e, portanto, tu consegues comer bastante. Okay. Tens chantolas vazias e tens chantolas cheias. É mais ou menos. É exatamente isso, Jori. Aqui no seguimento do mergulho que o Jori introduziu, temos aqui uma pergunta sobre ciência cidadã. Se as pessoas não souberem, depois também explica mais ou menos o que é. O que é que achas que, se pensarmos em ciência cidadã feita pelos mergulhadores, achas que podia-se fazer alguma coisa, alguma atividade relacionada com os ouriços do mar? Sim, sem dúvida. É de facto uma área muito interessante, portanto, na investigação é esta da investigação com apoio no cidadão comum. Portanto, a ciência cidadã, no fundo, tem a ver com isso, né? Tem a ver com trazer a comunidade a participar na obtenção de informação que depois pode motivar estudos científicos. No caso dos ouriços, existem, em Portugal não, que eu saiba, mas já assisti e já tive a oportunidade de ler alguns trabalhos que resultaram de coisas deste género, nomeadamente estudos relacionados com a incidência de determinadas doenças em ouriços do mar e também em estrelas do mar e, portanto, para isso, os investigadores contaram muito com as observações feitas pelos mergulhadores, não é? Portanto, os mergulhadores são muitos, andam em muitos lados que nem sempre os investigadores conseguem chegar, pelas razões que o João há bocado estava a falar. Portanto, normalmente os trabalhos de investigação estão sempre sujeitos àquilo que são os financiamentos e que nem sempre existem, não é? E, portanto, também estão limitados tanto no tempo como no espaço. Ao trazermos esta população que constantemente está a mergulhar, não é? E até dar-lhes um objetivo novo aos seus mergulhos, não é? Podemos trazer todas essas observações para aquilo que é a investigação científica. No caso dos ouriços do mar, há bocado estávamos a falar dos Urchin Barons, isso podia ser um exemplo muito interessante de um trabalho em que se pudesse ir buscar essa informação aos mergulhadores, porque andam em muitos sítios e, eventualmente, ao detectar a presença dessas manchas maiores ou menores de Urchin Barons, podem estar a contribuir para que depois se façam ações mais localizadas de conservação. Ok, muito, muito interessante. Vamos para aqui para o último. Pedro, desculpa, está aqui só a Catarina Gomes a convidar toda a gente para ir ter com ela à Ericeira para provar os ouriços. Portanto, se me vem antes, vai ser em casa. Tem que arranjar isto agora 300 pessoas aí de repente comer ouriço. Em altura de confinamento é tramado. Mas fiquei o convite e vamos registar. Eu pelo menos não me vou esquecer. Boa. E já agora convido também a Catarina Gomes, sendo uma local da Ericeira, portanto, para entrar em contacto comigo também, porque o nosso trabalho, o nosso projeto de investigação centra-se aí precisamente na área da Ericeira e com certeza que a Catarina há de ter alguma informação útil para partilhar connosco.
Queres, David, explicar porque é que Ericeira se chama Ericeira? Bom, segundo consta, a Ericeira tem esse nome de Ericeira por ser uma zona com muitos ouriços. Mas também já ouvi o contrário. Já ouvi dizer que não estava relacionado com isso. Mas sim, o ouriço, aliás, na zona da Ericeira anda a ser bastante promovido como um recurso comercial e endógeno. E, portanto, a Câmara Municipal de Mafra tem tido nos últimos anos um grande investimento no sentido de dar a conhecer este recurso à população. Através, por exemplo, de ações como o Festival Gastronómico do Ouriço do Mar, na Ericeira, precisamente. Ótimo. Olha, temos aqui uma última pergunta, ok? Que tem a ver com as migrações do ouriço. Esta pergunta agora faz sentido antes de migrarmos novamente para o confinamento aqui de casa. Os ouriços tendem a viver na mesma zona ou migram para outras áreas? É uma questão bastante interessante. Há determinadas espécies que sim, que avançam muito, nomeadamente quando há essas explosões demográficas, quando há um grande aumento da população, criam-se frentes de ouriços que vão pastando e avançando ao ponto de ruminarem aquilo tudo. Depois, noutras espécies as coisas são muito mais localizadas. No caso desta espécie em particular, embora não haja muita informação sobre padrões de migração, dá-me a sensação que a migração é relativamente limitada no espaço. Portanto, há movimentações verticais, mas assim grandes movimentações não creio que existam documentadas para esta espécie de ouriço. Ok, espetáculo. David, muito obrigado. Muito obrigado nós. Obrigado também ao João, a todos os presentes. Vou passar a palavra ao André para fechar a sessão. Obrigado a todos. Olha, Pedro, não te esqueças, ou André também, pá, aí se calhar muita gente que não é mergulhadora e podem começar a sua formação a partir de casa do Open Water, que é o primeiro nível, e outros que queiram evoluir na sua formação, que nos contactem, que nós fazemos chegar todas as ferramentas para que isso seja possível. Ok? André, podes falar um bocadinho então sobre isso e encerrar a sessão. Queria só dizer então que esta sessão foi gravada e vai ser partilhada com a malta inscrita. Algumas pessoas estão inscritas para o evento e não puderam estar presentes, portanto não vão ficar sem assistir. Infelizmente não foi possível responder a todas as perguntas, penso eu, mas nós temos aqui e vamos tentar obter resposta e partilhar a posteriori. Espero que tenham gostado, espero que o Jacqueline está a perguntar se vamos partilhar os slides. Não estava a pensar nisso, mas se calhar até podemos. Em todo o caso, vamos partilhar a gravação da apresentação. Espero que tenham gostado. Já na terça-feira, dia 2, vai ser já a segunda sessão destas jornadas com o Nuno Sá, um cineasta subaquático com vários prémios, realizador da série documental que passou na RTP Mar a Última Fronteira, amigo aqui da casa, da Anti-Diving Center, e seguramente também vai ser uma palestra tão interessante como esta. Espero contar convosco. Se tiverem algum problema, não hesitem em enviar e-mail para activities@antidiving.com. Dúvidas sobre o curso, não hesitem em enviar. No início da sessão eu expliquei um bocadinho como é que era a plataforma da SSI, mas houve mais pessoas a entrar entretanto que não ouviram. Estão aqui a perguntar as horas para terça-feira. Terça-feira é das 19 às 20. Portanto, uma hora diferente. Espero que já ninguém esteja a trabalhar essa hora, além de nós. I think 20 tomorrow, or Tuesday, so that's 9 o'clock. 7? No, it's 8 o'clock. 7. Desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Pronto, vamos então encerrar a sessão. Espero contar com todos na terça-feira. Obrigado e até à próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau, obrigada. Obrigado. Boa tarde. Tchau, meninos.
Obrigado. 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 Boa tarde. Foi só brutal.